todos e a todas, meu nome é professora Jéssica e na aula de hoje iremos abordar a vinda da família real portuguesa para... Como eu havia dito, iremos conhecer os motivos que motivaram a família real portuguesa a sair de Lisboa em direção ao Brasil. Mas primeiro, temos que conhecer o contexto político que estava na Europa em 1806. Nesse período, quem governava a França era Napoleão Bonaparte. E ele, com todo o seu autoritarismo, decretou o chamado bloqueio continental. Mas o que era isso? O bloqueio continental foi um decreto assinado por Napoleão que proibia as nações europeias em negociar ou comercializar com a Inglaterra. E caso as nações não obedecessem o decreto, as suas terras poderiam ser invadidas pelas tropas francesas. Ousado ele, né? Mas e aí? Aonde entra a família real portuguesa nisso tudo? A coroa portuguesa, num primeiro momento, tentou se manter neutra. Ela tentou negociar com a Inglaterra, tentou negociar com a França e assim estabelecendo relações. É importante a gente lembrar que era quase impossível para a coroa portuguesa cortar laços comerciais com a Inglaterra nesse período. Por quê? A Inglaterra era o principal produtor dos produtos industrializados, comercializados, tanto em Portugal como em suas colônias, por exemplo, o Brasil. Dessa forma, Portugal mantinha uma grande e importante relação comercial com a Inglaterra, além de pedir muitos empréstimos para a coroa inglesa. Dessa forma, Portugal continuou negociando com a Inglaterra. Isso fez com que Napoleão, num primeiro momento, desse um ultimato. E depois, percebendo que relações comerciais entre Portugal e Inglaterra permaneciam, Napoleão manda que as tropas francesas invadam o território português. E aí, como é que fica a família nesse rolê? E assim, percebendo que seriam invadidos pelas tropas francesas, a coroa portuguesa então decide fugir para sua colônia mais desenvolvida, que era o Brasil. Com a ajuda dos ingleses, a corte real portuguesa, que era composta por mais ou menos 12 mil pessoas, embarcou em 34 navios no dia 27 de novembro de 1807, com direção ao Brasil. A corte real portuguesa levou quase tudo que podia. Dom João, que era o regente de Portugal naquele momento, quase zerou os cofres portugueses. A corte desembarcou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, ou seja, a viagem durou em torno de 2 meses. Assim, encerramos o módulo A Vinda da Família Real para o Brasil.